Meu próprio filho me expulsou de casa. Por Dona Mercedes, 74 anos. Eu não consigo dormir direito há anos. Às vezes é o barulho do telhado dessa casinha velha rangendo com o vento. Às vezes são os cachorros do vizinho. Mas na maior parte das vezes é só a lembrança dele, do meu filho, do menino que eu carreguei no colo, que amamentei com todo o amor que uma mãe pode ter, e que um dia me olhou nos olhos e mandou eu sair da casa que ajudei a construir com tanto sacrifício. Antes de começar essa triste história, queria pedir um pequeno favorzinho. Se inscreve aqui no canal da Vovozinha, deixa aquele joinha que não custa nada e deixa nos comentários de qual lugarzinho desse Brasil você é. Isso ajuda muito essa velha senhorinha aqui continuar contando suas histórias e também, quem sabe, ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. Era uma manhã abafada de dezembro, dessas que o céu parece pesar nas costas da gente. Eu estava na cozinha preparando café, como fazia todos os dias. A chaleira chiava no fogão de 4 bocas, que ainda funcionava mais por teimosia do que por qualquer tecnologia. Meus joelhos já não aguentavam muito, mas ainda assim, todos os dias, eu acordava antes de todo mundo e fazia o café. Era meu jeito de continuar sendo útil, sabe? O Jorge desceu as escadas com aquela cara fechada que já tinha virado rotina. Ele não falava muito comigo desde que a mulher dele, a Patrícia, veio morar com a gente. Dizem que sogra e nora não se dão bem, mas comigo nunca foi questão de disputa. Era só ela não me suportar mesmo. Sempre deixava as panelas sujas, fazia pouco caso da comida que eu preparava e andava pela casa como se eu fosse só um estorvo, um móvel esquecido no canto. Naquele dia, o Jorge chegou na cozinha e nem respondeu meu bom dia, sentou à mesa e ficou olhando para o celular. Eu me aproximei com a garrafa de café e ele levantou a mão, como quem diz não quero, sem sequer olhar para mim. Suspirei, tentando não levar para o lado pessoal. Mas a Patrícia apareceu logo depois, com os cabelos ainda molhados e aquele perfume forte que ela usava, que me dava dor de cabeça. «Jorge, a gente precisa resolver isso», ela disse com a voz fria. Ele olhou para ela, depois para mim, e de repente, como se tivesse ensaiado aquele momento por dias, falou: «Mãe, a gente precisa que a senhora vá morar em outro lugar». Meu coração gelou. Achei que fosse brincadeira, uma conversa mal colocada, uma piada de mau gosto. Mas ele não sorriu. Ele manteve o olhar duro, sem emoção. E a Patrícia cruzou os braços, como quem já sabia que aquilo ia acontecer. Meus dedos tremeram em volta da alça da garrafa e eu senti uma pontada no peito que nem todos os meus anos de vida haviam me preparado para sentir. «Como assim, meu filho?» perguntei, com a voz fraca. «A casa agora é nossa, mãe. A senhora já viveu sua vida. A gente quer ter mais privacidade, fazer nossas coisas. A senhora pode ir para a casa da tia Nair, ou quem sabe morar com a dona Sônia, do clube. A senhora sempre se dá bem com ela». Ele falava como se estivesse me fazendo um favor. Como se eu fosse uma encomenda que precisava ser redirecionada. Não era mais a mãe, a mulher que criou ele com lágrimas e arroz com feijão contado no fim do mês. Era só um incômodo. Olhei ao redor. A cozinha era a mesma que eu limpei por mais de 30 anos. A mesa que comprei em 10 vezes no carnê. A parede que eu mesma pintei quando ele ainda era pequeno. E ali estava meu filho, me dizendo que aquele lar já não era mais meu. Tentei argumentar. Disse que podia me mudar para o quarto dos fundos, que não ia incomodar, que podia ajudar nas contas, que cuidaria dos netos enquanto eles saíam para trabalhar. Mas ele nem quis escutar. Disse que a decisão estava tomada. «E se eu não quiser sair?» perguntei, a voz já embargada. «Mãe,
Por favor, não vamos transformar isso num drama. É o melhor para todo mundo. Ele respondeu. Mas seus olhos diziam, é o melhor para mim. Saí da cozinha tremendo. Fui para o meu quarto e sentei na beira da cama, sem saber o que fazer. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Eu já tinha perdido tantas coisas na vida, meu marido, minha juventude, meus sonhos, mas nunca pensei que perderia também o amor do meu próprio filho. Arrumei minhas coisas devagar naquele dia, como quem arruma a própria morte em caixas. Não tinha muito. Algumas roupas, meus remédios, 2 fotos antigas, uma do Jorge bebê, outra do meu casamento com o Vicente. Tirada num domingo qualquer, na sala apertada do nosso primeiro barraco. A Patrícia me ajudou a empacotar, sem dizer uma palavra. Seu silêncio dizia tudo. O Jorge. Ele nem estava em casa quando eu saí. Tinha saído para resolver umas coisas, nem para se despedir. A tia Nair me recebeu com o coração aberto, mas o olhar dela não escondia a pena. Era uma casa pequena, com 2 cômodos, e ela já cuidava do marido doente e de uma neta que vivia com ela desde que a filha foi embora para o Mato Grosso. Eu dormia num colchão no chão da sala. Toda noite eu deitava de lado para esconder as lágrimas, e toda madrugada acordava com as costas gritando de dor. Fiquei ali por 2 meses, 2 meses esperando o Jorge ligar, mandar uma mensagem, pedir desculpas, mas o silêncio foi o único presente que ele me deu. Nas raras vezes em que falei com ele, era só para ouvir coisas como: a senhora está melhor aí, a Patrícia está grávida, ou não vamos mexer no passado, mãe. Mas não era o passado, era o presente, era agora, era o abandono. A tristeza começou a virar doença. Primeiro o corpo ficou mole, depois o coração foi ficando pequeno, apertado. Comecei a esquecer das coisas. Teve um dia que saí para comprar pão e voltei 3 horas depois, sem pão, sem dinheiro, sem lembrar direito de onde eu tinha estado. Nair ficou preocupada e me levou ao posto. A médica disse que era início de demência, que o abandono tinha me abalado emocionalmente, que talvez fosse bom eu voltar a conviver com a família. Mas como voltar para um lugar de onde fui expulsa? A casa da Nair virou um labirinto para mim. Às vezes eu acordava de madrugada gritando pelo Jorge, como se ele ainda fosse aquele menino que me abraçava no meio da noite, com medo de trovão. Em outras, eu chorava sentada no chão da cozinha, abraçada nas minhas roupas, como se quisesse voltar para dentro de mim mesma. E então veio a pior parte, a vergonha. Fiquei as consomas para as 100. Acaso bem que hoje pribrais com fazer o nossa poice. Tentei me lembrar onde foi que eu errei. Será que mimamos demais? Será que fiz tudo por ele a ponto de criar um homem que achava que a mãe era descartável? Ou será que só era tarde demais e ele tinha virado aquilo sozinho? Um dia, tomei coragem. Peguei um ônibus e fui até a minha antiga casa. Não avisei. Queria olhar nos olhos dele e dizer o que estava preso na garganta. Quando cheguei, vi um portão novo e um tapete que dizia bem-vindos. Irônico. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o netinho, o Lucas. Ele ficou feliz ao me ver. Vovó, você voltou? Não consegui conter o choro. Abracei ele com força. E quando o Jorge apareceu na porta, com cara de sono e incômodo, eu só consegui dizer: eu só queria ver meu neto, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele. Ele me olhou com cansaço. Disse que não era um bom momento, que a Patrícia estava descansando, que o bebê recém-nascido podia acordar, e fechou a porta, na minha cara. Voltei para casa da Nair quase desmaiada. Foi ali que entendi.
Meu filho não existia mais. O menino doce morreu em algum ponto da estrada da vida. O que restou foi um homem frio, prático, que trocou o amor de mãe por conforto doméstico e silêncio de esposa. Aos poucos, fui me tornando outra pessoa, alguém mais calada, mais quieta, quase invisível. Passei a ajudar num centro comunitário do bairro, ensinando crochê e bordado. Ali encontrei outras mulheres como eu, mães abandonadas, esquecidas, deixadas para trás por filhos que queriam ter uma vida só deles. Formamos um grupo. Ríamos, chorávamos, contávamos nossas dores. Era nosso refúgio. Através dessas histórias, entendi que o que me aconteceu era mais comum do que eu imaginava. Não era consolo. Era triste. Mas, pelo menos, não era sozinha. Aos 73, Nair faleceu. Fiquei sem rumo de novo. Fui parar numa casinha que o centro comunitário conseguiu alugar para mim, com a ajuda de doações. É onde moro hoje, sozinha, com minhas plantas, meu fogãozinho de 2 bocas e minhas memórias. Às vezes o Jorge liga, uma vez por ano talvez. Fala rápido, pergunta se estou bem, diz que está tudo corrido. Em uma das ligações, me chamou de Mercedes, não de mãe. Doeu como uma facada. O Lucas veio me visitar no Natal passado. Já é quase um homem. Trouxe um panetone e um cartão escrito à mão. Para a melhor vó do mundo. Eu nunca esqueci da senhora. Amo a senhora para sempre. Guardei esse bilhete como se fosse ouro. Agora escrevo essas palavras porque sinto que meu tempo está acabando. Tenho dormido demais, cansado à toa. Meus dedos já tremem, minha vista embaça. Mas antes de partir, precisava contar essa história, não por vingança, nem por tristeza, mas porque mulheres como eu existem aos montes por esse Brasil. E nossa voz precisa ser ouvida. Ser mãe é abrir o peito e oferecer o coração de bandeja. E às vezes, nossos próprios filhos devolvem a bandeja vazia. Hoje, mesmo com todas as dores, eu ainda sonho com o Jorge me chamando de mãe de novo. Mas talvez nessa vida isso não aconteça. E tudo bem. O que me consola é saber que eu amei, que eu fui mãe de verdade. E que mesmo tendo sido expulsa de uma casa, jamais fui expulsa da minha própria dignidade. E isso ninguém pode me tirar.